Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de pode-se dizer uma banda, um duo na verdade, americano, nova-iorquino, e que apesar do álbum que eles lançaram, o álbum de estreia deles não ter feito sucesso na época, provou-se extremamente influente com o passar do tempo. Estou falando do Suicide. Então é um duo aí formado por dois praticamente moradores de rua na época. Eles eram bem. Eles viviam um estilo de vida bem marginal assim, que era o Martin Rev, que era responsável pela parte musical, tocava aí uma parafernália eletrônica, bem de segunda mão, assim, bem incipiente, mas muito eficiente. E o Alan Vega, que era o vocalista e letrista também. Então os dois se encontraram ali no início da década de 70, num, ali num, praticamente num teatro abandonado, algo assim, e começaram a ver que tinham afinidades musicais e passaram a fazer um som, mas o primeiro álbum foi lançado apenas em 1977, que é esse aqui, álbum de estreia, Suicide. E essa edição em CD aqui, ela é muito interessante, que ela é dupla, e o primeiro CD é o álbum propriamente dito, com duas faixas bônus, três na verdade. Então aqui temos dois CDs aqui. Essa capa é bem icônica. E temos aqui uma entrevista com os integrantes e com o empresário também do Dudu. Então, o que temos aqui é um proto-punk eletrônico, digamos assim. E eles sempre declaram aqui nessa entrevista em particular, eles declaram aí influências do rock da década de 50, de blues, mas o que eles não disseram aqui, e que eu acho que é extremamente importante, é que também eles têm influências de krautrock e de outro duo nova-iorquino de música eletrônica, mas que veio aí 9 anos antes, que lançou o álbum de estreia 9 anos antes desse aqui, que é o Silver Apples, que eu já falei aqui no canal também. É que eu acho que na época ele não era cool admitir influência de Silver Apples, que era associado aos hippies, os punks detestavam os hippies, na verdade. E o krautrock também já estava ali nos seus estertores, não estava com aquele gás todo que ele tinha, que ele apresentou na primeira metade da década de 70. Então por isso eu acho que eles evitavam também serem associados ao krautrock, mas tem muito de Can aqui. O Can também é uma influência muito visível. Então, como eu falei, eles eram praticamente moradores de rua na época, mas acabaram conseguindo depois alguns shows, até fora dos Estados Unidos, como eu vou falar daqui a pouco. Então, o que teria aqui nesse álbum deles que de tão revolucionário, de tão influente no caso? Então, já começamos com a primeira música chamada Ghost Rider, que parece que era o T-Rex lá do início, quando era apenas o Mark Bolan e o Mickey Finn, o percussionista, e parece que foi trocado o Mickey Finn por uma bateria eletrônica, que é... Lembra o T-Rex do início de carreira, mas com a pegada eletrônica e mais suja. Depois, Rocket USA. Rocket USA, também uma faixa bem mais suja, também mais experimental, e com uma letra ali meio apocalíptica, onde você mistura ali o temor da guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial, armas nucleares e também mesclado com críticas ao consumismo americano. Então, uma faixa com uma letra bem delirante. Depois temos Cherry, que tentou pelo menos ser uma balada.
Não sei se conseguiu ser uma balada, mas é uma música que ficou muito legal. Aqui é uma. Cherry foi uma namorada do Martin Rev, então fizeram uma música em homenagem a ela aqui, mas é uma balada bem torta. E acho que ela não deve ter ficado muito feliz não com o resultado. Depois temos Johnny, aqui é o Suicide assume um lado meio Lou Reed, ali falando do submundo das ruas de Nova York. Só que eu acho que eles tinham até mais propriedade para falar sobre o submundo de Nova York do que o Lou Reed. Porque eles realmente viviam no submundo mesmo. Não eram de classe média. Então aqui Johnny é um personagem que fica procurando aí prostitutas para passar a noite. Depois Girl, temos também aqui essa faixa que já é uma faixa meio sacana, digamos assim, com gemidos e tudo mais, também uma faixa com uma pegada meio erótica aqui. E depois vem o pesadelo em forma de música, que é Frank Teardrop. Esse aqui é o ponto alto do disco, sem dúvida. Mais de 10 minutos de duração, quase 11. E é um caos sonoro absoluto e com uma letra também bem pesada, que é sobre o Frank Teardrop, que tinha aqui 20 anos na canção, segundo a canção diz, que já tinha uma mulher e um filho, trabalhava numa fábrica, mas não conseguia, mal conseguia dinheiro para comer, mesmo trabalhando que nem um doido. E o que podia piorar, piorou. Ele foi despedido, ele foi demitido da fábrica. E nesse mesmo dia ele surtou, matou a mulher, o filho e se matou em seguida. Então a música, isso ele, o duo aqui se inspirou numa história real, baseado numa história real. Essa aqui do Frank Teardrop. Só que a música não para aí, a letra da música. Depois conta a descida de Frank ao inferno. Então é uma música, como eu falei, um pesadelo sonoro em forma de música. Mas é o ponto alto no disco e é a música pela qual eles ficaram mais conhecidos. E fechando o álbum original temos Che, que o pessoal pode pensar que é uma homenagem ao Che Guevara, mas não é bem isso não. É meio que uma ironia aqui na letra que ele fala que todo mundo achava que ele era santo, mas eu sei que não. Então aqui também, apesar de eles não serem nem um pouco republicanos, digamos assim, daquele americano médio, eles também rejeitavam um pouco aquela esquerda New Left americana. E temos aqui como faixas bônus uma versão remix de Cherry, que não acrescenta muito, segundo a minha opinião, poderia ter passado batido. E duas músicas aqui, uma delas foi lançada como single, que é I Remember, e a outra, Keep Your Dreams, que não foi lançado oficialmente na época. As duas aqui com uma sonoridade um pouco mais acessível, eles estão um pouco mais light aqui, mas não muito, só um pouquinho. E depois do disco 2, aqui sim, a gente vai ter dois documentos sonoros imprescindíveis. Primeiro um show no CBGB's, lá em 1977, 25 de maio de 77, para ser mais exato. Esse álbum nem tinha sido lançado ainda, foi lançado em dezembro de 77. E aqui eles tocam aqui músicas que não aparecem no álbum. Eles tocam Mr. Ray, Las Vegas Man, 1960s, uma cover bem torta de 1960s, que era da banda sessentista Question Mark The Mysterians. E Keep Your Dreams e I Remember estão nesse show aqui. Mas estão só na versão como faixa bônus, elas vão fazer parte do álbum em questão. E depois Harlem, que é a música mais difícil aqui de ouvir. É basicamente aí 4 minutos de gritos primais aqui. As outras músicas são, assim, não são tão acessíveis, mas dá para ouvir sem maiores transtornos. Agora, se você não gosta de música mais experimental, desafiadora, pule Harlem. Então, temos essas 6 canções aqui no CBGBs. E depois temos aí, na forma de uma faixa apenas,
quase 23 minutos, são 22 minutos e 54 segundos, segundo aqui tá constando aqui no encarte. Mas ficou conhecido como 23 Minutes Over Brussels. O que foi isso então? Foi um show em Bruxelas, na Bélgica, que o Suicide foi para abrir uma turnê do Elvis Costello, o compositor inglês Elvis Costello. Só que desde o minuto que eles foram anunciados no palco, a plateia bem hostil já começou a vaiar porque eles queriam o Elvis Costello, não queriam ouvir outro artista. E para deixar as coisas ainda mais caóticas, para piorar a situação, o Suicide entra provocando. Eles tocam versões bem grotescas, primeiro de Ghost Rider e depois de Rocket USA, essa mais grotesca ainda, e você só ouve vaia da plateia. E depois de Rocket USA eles começam a gritar Elvis, Elvis, porque eles queriam o Elvis Costello, o show dele. Mas a banda não se intimidou nem um pouco, continuou provocando ainda mais a plateia. Tocaram Cherry, que era para ter sido uma música mais amena, mas eles pesaram a mão mesmo aqui em Cherry, na verdade. Depois uma não música, chamada Dance, segundo eles anunciaram aqui. E ali a plateia já não suportava mais aquilo e eles instigando ainda mais. Até que veio o golpe final, que é Frankie Teardrop. Para isso a plateia não estava preparada para isso de jeito nenhum. Então eles ficaram tão indignados que alguém ali, ao que dá a entender, pelos diálogos ali que a gente ouve no meio dos gritos e vaias, mas dá a entender que alguém da plateia roubou o microfone, tirou o microfone das mãos do Alan Vega. E daí o apresentador ali do show, que apresentou o Suicide no início do show, reaparece e fala que se não devolver o microfone, o Elvis Costello não vai tocar. Daí o microfone finalmente volta ali pro Alan Vega, e aí ele começa a cantar sem o Martin Rev tocar, só ele a capela, mesmo cantando Frankie Teardrop, e isso enfureceu a plateia ainda mais. Aí já começou a voar garrafa, já começou no palco, eles começaram a ser agredidos ali, até que depois no final ali da música o Alan Vega manda todo mundo tomar naquele lugar, e ele e o Martin Rev acabam saindo do palco. Então o show durou menos de 23 minutos, mas aqui ficou conhecido como 23 Minutes Over Brussels. E depois disso o Elvis Costello apareceu, fez um show bem curto também, porque ele ficou incomodado com o comportamento da plateia, ele passou um sabão ali no pessoal, e o pessoal ele disse que deviam ter respeitado o Suicide, e a plateia não gostou nem um pouco, aí voltou a ter um tumulto, daí ele encerrou o show prematuramente também. Aí é cadeira voando pro palco, é briga entre entre o pessoal da plateia ali. Então foi um show caótico, tanto do Suicide quanto do Elvis Costello. Isso aconteceu no dia 16 de junho de 1978. O Suicide lançaria outros álbuns depois, mas sem o mesmo impacto do primeiro. Então, até hoje, realmente eles são lembrados por esse aqui, o primeiro álbum. E para quem gosta aí de influências díspares, como rock anos 50, rhythm and blues, krautrock, música eletrônica como Silver Apples, vá atrás do Suicide, procure conhecer caso ainda não conheça. Caso conheça, reescute. Essa é a minha recomendação para esse álbum aqui. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.